paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade e venho explicar que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-los no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos 70 rebanhos santos do Senhor e do que buscar uma palavra revelada, que é um livro ou um capítulo das Escrituras Sagradas. Para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão praticando a verdade e falando a verdade. Nós também estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteio não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Houve um erro na minha fala anterior, então eu estou acertando aqui. Lembrando-se que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estamos, em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito na Bíblia Sagrada, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desses 16 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Eu me peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida e Espírito vivifica cada filho forçado nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, Enzo, Gabriel. E o primeiro livro de hoje é o livro de Lamentações, com 5 capítulos, e o segundo é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar nas trevas e na luz. Deveras ele volveu a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 5.
Efésios capítulo 5 é o nosso segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. Capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos. Sede, pois, imitadores do Senhor Deus, como filhos amados, e andai no amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifícios ao Senhor Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja agora as tuas abundâncias, paz, graça e alegria alcançando todas essas vidas, meus fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja. Arroba a Igreja 70 Santos e todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viver uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar,
1,69, 2,70. 1,69, 2,70. Vamos ao livro para esse rebanho. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. Provérbios com 31 capítulo. Provérbios capítulo 20. Lembrando que para nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Provérbios capítulo 20, que contém 30 versículos. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é desviado não é sábio. A ira do rei é como o bramido do leão. O que provoca a sua ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se mete em rixas. O preguiçoso não cultiva na estação própria, por isso na colheita ele busca, mas nada encontra. (35 e 36). Cantares com 8 capítulos. Capítulo 4, Cantares, capítulo 4, para o rebanho santo de número 35 e 36. Cantares, capítulo 4. Para o rebanho santo 35 e 16. Capítulo 4 do livro de Cantares contém 16 versículos. Os teus renovos são um pomar de romãs, com fruto excelente, com a rena e com o nardo. O nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso. A mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte do jardim, poço das águas vivas, ribeiros que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Segunda Reis com 25 capítulos. Capítulo 2, Segunda Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2, com 25 versículos. Elias é levado para o céu. Então Elias pegou a sua capa e dobrando-os abateu com elas nas águas, as quais dividiram para os dois lados, os dois passaram em seco. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja levado para longe de ti, disse Eliseu. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste, se me vires quando for separado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando, falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Glórias ao Senhor Deus. 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Seja você também parte desse rebanho. 1 Crônicas com 29 capítulos.
capítulo 7. Primeira Crônicas, capítulo 7, contém 40 versículos. Para o Rebanho Santo, 17, 53, 18 e 54. O capítulo 7 do livro de Primeira Crônicas contém 40 versículos. Os descendentes de Issacar e Benjamim, o filho de Gediel, Bilão, os filhos de Bilão, Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetan, Tarsis, Aizá. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200 que podiam sair no exército para a guerra. Supim e Upim foram filhos de Euzem, filho de Aé. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Uni, Jezé e Salum, filhos de Bila. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes capítulo 10. Que contém 20 versículos. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar abaixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Que fizeram uma cova cairá nela. Quem romper o muro será mordido por uma cobra. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. (23, 47, 24 e 48). Vamos ao livro. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 14, Romanos, capítulo 14, a tolerância para com os fracos na fé. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-mo, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, pois o Senhor Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o seu servo alheio para seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, e estará firme, pois poderoso é o Senhor Deus por firmar. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Joel com 3 capítulos. Capítulo 2. Joel, capítulo 2, contém 32 versículos. A sua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros, como estrando de carro sobre os cumes dos montes. Vão eles saltando como um ruído da chama de fogo que consome os restolhos. Como um povo poderoso posto em ordem de combate, diante dele temem os povos. Todos os rojos empalidecem, como valente correm, como homens de guerra sobem os muros. Vai cada um nos seus caminhos, não se desvia da sua fileira.
Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, arremetem contra as lanças e não se detêm. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. Amós com 9 capítulos. Capítulo 4. Amós, capítulo 4. Que contém 13 versículos. Israel não voltou para o Senhor. Sairei pelas brechas umas após outras e serei lançadas a mundos do Senhor. E de Betel e transgrede, e da Gilgal e multiplicai as transgressões, cada manhã trazei os vossos sacrifícios. E de 3 em 3 dias os vossos dízimos, oferecei sacrifício e louvores do que é levedade. E apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, o filho de Israel, diz o Senhor. Também vós dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não voltastes para mim, diz o Senhor. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Samuel com 24 capítulos. Samuel, capítulo 5. O capítulo 5 do livro de 2 Samuel contém 25 versículos. Davi reina sobre todo Israel. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram para Davi uma casa. Entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. (31, 39, 32 e 40). 31, 39, 32 e 40. Josué com 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 13. Josué, capítulo 13, que contém 33 versículos. Terras por conquistar. Josué capítulo 13, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para te possuir, para se possuir. A terra que ainda fica é esta, todas as regiões dos filisteus e toda de Jesus, desde Sió, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, para o norte, que se considera dos cananeus. Os 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, de Asquelon, o de Gate, de Ecrom, e ainda os aveus ao sul, toda a terra dos cananeus, e Meara,
que é dos Sidônios até a Feque, até o território dos amorreus. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Valentina, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhido Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. Escolha o número de 1 a 70 para você receber um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação. O livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 4, Tiago, capítulo 4, para o Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. Tiago, capítulo 4, contém 15 versículos. Submetei-vos ao Senhor Deus. De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disso, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçam, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes maus para o gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com o Senhor Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Senhor Deus. 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Terceira João com um capítulo. E contém 15 versículos. Amado, não imiteis mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu o Senhor Deus. Todo dom testemunho de Deméria até a própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes o que é o nosso testemunho é verdadeiro. E tem muitas coisas a te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam os amigos nome por nome. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. (19, 51, 20 e 52). Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu irei apresentar agora uma mensagem do sacerdote, da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão.
Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio. E os números que eu acabei de sortear foi o número 21, foi o número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao livro. João, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 11. João, capítulo 11, que contém 57 versículos para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. João, capítulo 11. Senhor Jesus, a ressurreição e a vida. Quando o Senhor Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca de seu irmão. Ouvindo Marta que o Senhor Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta ao Senhor Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires ao Senhor Deus, Ele te concederá. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Filemão, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado.
Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou o que sou Paulo, o velho também, agora prisioneiro de Cristo. Peço que por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, glórias ao Senhor Deus. 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Perdão. Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oséias, capítulo 9. E contém 17 versículos. Castigo para Israel. Efraim, assim como via Tiro, está plantado num lugar deleitoso. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes ao Senhor mais o que lhe darás, dá-lhe uma madre a bordos seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, por ali o aborreci por causa das maldades das suas obras. Os lançarei fora da minha casa, não os amarei mais, todos os príncipes são rebeldes, todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não dão frutos, sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. E contém 22 versículos. Estes são murmuradores, queixosos, andam segundo os seus desejos impuros, cuja boca diz coisas muito arrogantes, bajulando as pessoas por motivos interesseiros. Quanto a vós, amados, levai-vos da palavra que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, o quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo os seus desejos ímpios. São estes que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito, edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. 13, 57, 14 e 58, 13, 57, 14 e 58. Gênesis, com 50 capítulos. Gênesis capítulo 29, para o Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. Capítulo 29 contém 35 versículos, os filhos de Jacó. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Os filhos de Jacó, concebeu-lhe e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, certamente agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: porque o Senhor viu que eu era desprezada, deu-me também este, ele pôs o nome de Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, e disse: esta vez louvarei ao Senhor, por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. 1 Timóteo, com 6 capítulos.
capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, que contém 15 versículos, os deveres das mulheres santas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para sortear os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 5. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem no seu Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda a depressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje, que é o livro de Esdras, com 10 capítulos, e o livro de Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 9, Esdras, capítulo 9, que contém 15 versículos. A oração de Esdras. Acabadas essas coisas, vieram ter comigo os príncipes e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou descendência santa com os povos dessa terra. E os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa infidelidade. Quando eu vi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam diante das palavras do Senhor Deus de Israel por causa da infidelidade dos exilados, e permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Glórias ao Senhor Deus. Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 19. Juízes, capítulo 19, é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês, que contém 30 versículos. É o levita de Efraim, estando já perto de Jebus e tendo-se já declinado o dia, disse o moço a Senhor, o seu Senhor, vem, peço-te, paremos nessas cidades dos Jebuseus e passemos pela noite. O seu Senhor, porém, lhe disse: nós não retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, passaremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: vem, cheguemos a Gibeá ou a Ramá, e passemos a noite num desses lugares. Então prosseguiram na caminhada, e o sol se pôs, estando eles próximos de Gibeá, que pertence a Benjamim. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo. O Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Mentalize o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo de verdade, fale ao seu coração através do livro. Ele é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Você que de 1 a 22 mentalizou o 12
vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 3, você que mentalizou o 21, Efésios, capítulo 5, você que mentalizou o 18, Provérbios, capítulo 20, você que mentalizou o 4, Cantares, capítulo 4, você que mentalizou o 13, 2 Reis, capítulo 2, mentalize e escolha o número de 1 a 22. Capítulo 8, você que mentalizou o 8, 1 Crônicas, capítulo 7. Você que mentalizou o 22, Eclesiastes, capítulo 10. Você que mentalizou o 9, Romanos, capítulo 14. Você que mentalizou o 14, Joel, capítulo 2. Você que mentalizou o 1, Amós, capítulo 4. Você que mentalizou o 17, 2 Samuel, capítulo 5. Você que mentalizou o 11, Josué, capítulo 13. Você que mentalizou o 6, Tiago, capítulo 4. Você que mentalizou o 15, 3 João. Você que mentalizou o 10, João, capítulo 11. Você que mentalizou o 2, Filemão. Você que mentalizou o 16, Oséias, capítulo 9. Você que mentalizou o 20, o livro de Judas. E você que mentalizou o 19, Gênesis, capítulo 29. Você que mentalizou o 7, 1 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou o 5, Esdras, capítulo 9. E você que mentalizou o 3, Juízes, capítulo 19. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui. E agora eu irei apresentar uma mensagem, uma denúncia, para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada. E ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção.
líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção, os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24, e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Atenção para vocês, que todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives. É dessa maneira o Senhor Jesus pode falar e testificar ao seu coração com uma palavra. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 12, Lamentações 3, 21, Efésios 5, 18, Provérbios 20, 4, Cantares 4, 13, 2 Reis 2, o 8, 1 Crônicas 7, o 22, Eclesiastes 10, o 9, Romanos 14, o 14, Joel 2, o 1, Amós 4, 17, 2 Samuel 5, 11, Josué 13, o 6, Tiago 4, o 15, 3 João, o 10, João 11, o 2, Filemão, o 16, Oséias 9, o 20, Judas, o 19, Gênesis 29, o 7, 1 Timóteo 2, o 5, Esdras capítulo 9 e o 3, Juízes capítulo 19. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta. No livro de Mateus, capítulos 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15, e vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco através do privado, dos nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus. Seja uma bênção onde estiver. E atenção para os benefícios e importância em você, seguidor, inscrito, membro ofertante de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação
Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1-318 37 300, e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber revelações, orações, ministrações da Escritura Sagrada, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e assim receber as recompensas. Na mínima Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente após fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, qualquer lugar da sua região, basta estar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais, a produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também da Dinamarca, de Portugal, da Inglaterra, da Espanha, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.